paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 desse quarto trimestre da CPAD em 2021. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, a encarnação do Redentor, esse viés cristológico sobre Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque isso ajuda muito a gente a falar de Jesus e alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, deixa aí também teu comentário, coloca aí #Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso no canal, além do nosso site Facilita EBD, que tem recursos para professores de adultos e jovens. Tem muita coisa boa, o link está aqui também na descrição desse vídeo. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe de juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre a encarnação do Redentor. Vamos trabalhar exatamente esse viés cristológico, sobre a encarnação de Jesus. Essa encarnação do Messias. Observe, encarnação, diferente de reencarnação propagada pelos espíritas. Nós acreditamos na encarnação do Cristo. E vamos detalhar isso para você hoje em sala de aula. É claro, para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar com algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em João capítulo 1, versículo 14, é o versículo introdutório da lição. É importante também você apresentar a leitura bíblica em classe, que se localiza no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 5, depois versículo 14 e versículo 16 também. Que Deus em Cristo use você, que essa aula seja uma bênção, que o Espírito Santo use você como instrumento em suas mãos. Que Deus em Cristo te abençoe. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos o texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui nós já percebemos o significado da encarnação de Jesus. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas para realizar essa obra, se fez carne e habitou entre nós. O próprio Paulo escreve a respeito disso para os irmãos da igreja de Filipos, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir. Vale a pena você dar uma olhadinha nisso também. E nós devemos observar vários aspectos a respeito do Messias, do Cristo, que é o Redentor, se tornando humano. Como, por exemplo, um dos aspectos que destaca a sua divindade é o seu nascimento virginal, ou seja, ele nasceu por divina obra do Espírito Santo em Maria. E aqui nós vamos descobrir alguns detalhes também, que esse nascimento de Jesus em Maria, com esse ato virginal, fazia parte de uma profecia que foi dita pelo profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías, há 800 anos antes, profetiza a respeito do nascimento de Jesus. Como ocorreria esse nascimento? Esse detalhe é importantíssimo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo relata para a gente que isso aqui, esse nascimento do Cristo, cumprindo então as profecias, é na realidade um milagre. Porque Jesus, ele é concebido pela obra do Espírito Santo. Não foi uma relação sexual natural entre um homem e uma mulher. Mas Maria achou-se cheia do Espírito Santo, para cumprir então a promessa de Deus em levar sobre si o Messias. Todavia, existem algumas linhas, como por exemplo, linhas teóricas que são escritas, apresentadas pelos católicos, que acreditam que até hoje Maria continua virgem, traçando então a linha de pensamento da virgindade perpétua. Mas essa linha cai por terra, porque a Bíblia menciona para a gente que depois desse nascimento miraculoso de Jesus, Maria, um ser humano como eu e você, teve outros filhos.
Esses outros filhos são frutos do seu casamento com José, que são citados na Bíblia também como irmãos de Jesus. A exemplo do próprio Tiago, que aparece escrevendo a carta orientando a igreja de Jerusalém, que está na Bíblia aqui. O nascimento de Jesus encarnado acontece de forma, então, sobrenatural. É a ação de Deus, a promessa de Deus. E a aula de hoje procura tratar sobre isso com a gente. Diante disso, vamos avançar para o primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: vivendo na eternidade. Em primeiro lugar, nesse primeiro ponto, nós precisamos ter a noção que Jesus também é Deus, faz parte da Trindade. Ele e o Pai e o Espírito, ambos são um. E outro detalhe que nós descobrimos: ele sendo Deus, teologicamente falando, ele não foi criado como as criaturas que existem. Ele é eterno. E aquele que é eterno não tem início e não tem fim. Na realidade, ele deixa claro que ele é o início e ele também é o fim, lá em Apocalipse. Ele mesmo diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aqui a gente já descobre muito bem que o nosso Cristo é Deus e possui a mesma essência de Deus. Isso foi definido, foi tratado também, foi recebido como verdade a partir do primeiro concílio da igreja em 325, lá na cidade de Niceia. E quando nós lemos o Evangelho de João, especialmente o capítulo 1, João ele traz essa resposta para a gente, descrevendo que Cristo aqui é a palavra. Essa palavra é Deus. E esse Deus se encarna. Quando nós lemos o capítulo 1, versículo 14, e habita entre nós. Esse detalhe é primordial. Ele está entre nós. Ele veio a nós como propósito do plano da salvação. Detalhando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: Jesus, a palavra de Deus. Nesse primeiro subtópico, nós vamos descobrir que João, quando escreve o Evangelho, ele escreve o Evangelho para poder, então, combater uma heresia que surgia no seu tempo. Se você compara os outros evangelhos com o Evangelho de João, você descobre que João ele segue uma linha de pensamento diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos teologicamente como os evangelhos sinóticos, por serem parecidos, apresentarem praticamente o mesmo conteúdo. Já João apresenta um conteúdo totalmente diferente. Na linha temporal, João é o último evangelho a ser escrito, e ele é escrito para combater uma heresia conhecida como gnosticismo, que estava sendo atrelada, invadindo, devastando a igreja teologicamente falando. O gnosticismo defendia o seguinte, naqueles dias da igreja primitiva, que a salvação deveria ser adquirida pela palavra. A salvação deveria ser adquirida pelo conhecimento, pela sabedoria e não pela fé. A salvação deveria ser adquirida exatamente por esse conhecimento que te conduziria exatamente ao caminho de Deus. Mas João chega combatendo exatamente essa linha de pensamento terrível, porque essa linha também defendia que a carne é má, que a carne ela não tem esse link com o conhecimento, não tem o link com a palavra. João, no primeiro capítulo, já chega dizendo que no princípio era o verbo. A palavra verbo pode ser traduzida por palavra, que é logos. Então João diz, olha, no princípio era a palavra, e a palavra é Deus. Ele destaca isso. E a palavra habitou entre nós, se fez carne. João joga por terra toda a teoria do gnosticismo, dizendo que esse Jesus eterno é o Pai da eternidade e, ao mesmo tempo, esse Jesus se torna carne e habita entre nós como ser humano. Como isso é lindo! Isso é cristologia pura, só no Evangelho de João. E a própria Bíblia destaca, desde o Gênesis ao Apocalipse, que pela palavra Deus criou todas as coisas. Se Jesus é a palavra de Deus nessa linguagem figurativa, por Jesus tudo foi feito, tudo foi criado. E aqui nós entendemos que esse Jesus que nós servimos se encarna e está conosco.
Eu espero estar explicando isso da melhor maneira possível, para você entender e repassar isso para os teus alunos, os nossos queridos adolescentes. Que Deus em Cristo te use, tá? Vamos avançar então para o nosso segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O Redentor era Deus. Nesse segundo subtópico, nós vamos descobrir que o Redentor é Deus. Em outras palavras, aqui nós vamos estudar também, nessa aula de hoje, essa visão sobre a Trindade. Ou seja, Cristo tem a mesma essência de Deus. Cristo também aparece nas Escrituras sendo Deus. Ele faz parte exatamente desse projeto do plano da salvação. Ele executa esse plano da salvação. O nosso Jesus tem essa mesma essência divina. Ele é Deus em eternidade. E aqui nós descobrimos, nessa teologia que estamos trabalhando com vocês, que o nosso Jesus, ele faz parte desse plano, ele é o Redentor. Em outras palavras, não tem limite para o seu poder, não tem limite para a sua glória. Ele é aquele que projetou todo o plano da nossa salvação. Ele é aquele que resgatou você no Calvário, como plano de Deus. E aqui nós aprendemos que o Pai planeja a salvação. O Filho, que é Jesus, que é o Redentor, que estamos estudando hoje, executa, entregando a sua vida no nosso lugar. E o Espírito Santo, para você pegar, ele capacita o crente. Ele agora te capacita a maturidade cristã a servir Jesus caminhando para o céu. Eu espero estar contribuindo com você, tá? Se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aí. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O Redentor tudo criou. João, no capítulo 1, versículo 3, destaca que tudo foi feito por causa de Jesus. Tudo que existe no mundo foi feito e criado por causa de Jesus, através de Jesus. E aqui nós percebemos esse plano da eternidade, onde Cristo participa também. O plano da eternidade é citado para a salvação. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 4, ele diz que desde a eternidade Deus planejou a nossa salvação. Outro detalhe que nós vamos descobrir também à luz da palavra é que esse plano da salvação, ele é realizado por Jesus em sua presciência. Nessa presciência, o que é a presciência? É conhecer tudo antes que aconteça. Ele estabelece todo o projeto de Deus. João, quando escreve o Evangelho, como eu disse para você, ele escreve o Evangelho no capítulo 1, destacando no seu tempo que Jesus, ele é a palavra, mas ele é Deus. E ele destaca que o nosso Jesus é um Jesus poderoso. Na realidade, João, no seu Evangelho, tem o foco de apresentar Jesus como Deus. Isso é tão claro que no Evangelho de João nós encontramos 7 milagres que não existem, não são encontrados na realidade nos outros evangelhos, para destacar o poder de Jesus como Deus de forma sobrenatural. E isso aqui é específico, e a lição procura demonstrar que ele trabalha nesse plano redentor, que ele criou todas as coisas, criou você. Avançando, vamos então agora para o quarto subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O Redentor era a fonte de vida. Tomando como base a lição, você vai perceber que o autor da lição coloca aqui o texto de Romanos 11:36, para destacar que todas as coisas foram feitas por meio dele, por causa dele. Nós percebemos que no plano da eternidade, Jesus ele participa nesse plano e ao mesmo tempo até mesmo na criação, e tudo depende dele. Quando nós olhamos para Jesus como Deus, nós também descobrimos que ele possui atributos como onisciência, que é o conhecimento de todas as coisas. Como Isaías diz, lá em Isaías 11:2, que repousará sobre ele o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo. Nós olhamos para Jesus e também descobrimos que há profecias que descrevem que o nosso Jesus, ele que é Deus, também possui atributos como a onipotência. E o próprio Isaías traz outra profecia, Isaías 9:6, onde está escrito que Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, maravilhoso,
conselheiro. Leia esse versículo aí com teus alunos. Também vamos perceber que nós encontramos em Jesus outro atributo específico que é dele, onipresença. Isso quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos entender isso aqui. Antes da sua encarnação, ele trabalha nessa onipresença. Na sua encarnação, ele se torna ser humano. Então, ele está limitado às leis físicas que são atribuídas aos humanos. Mas, após a sua ressurreição, a coisa muda. Ele continua com essa onipresença. Também entendemos à luz da Bíblia. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, que ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Aqui nós percebemos que Jesus se revela de uma forma espetacular nessa onipresença também. E entendemos à luz da Bíblia que esse Jesus se revela de forma sobrenatural. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, deixa aí teu likezinho. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: saindo da eternidade. Nesse segundo ponto, nós vamos estudar o nosso Jesus agora encarnado. Ou seja, ele sai desse plano eterno, sobrenatural e espiritual e agora se faz carne e habita entre nós, ser humano. Vamos entender isso aqui também. Outro detalhe que eu preciso explicar para você, que Jesus se tornando humano, ele não deixa de ser Deus. Ele é 100% Deus e ao mesmo tempo 100% humano. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: entrando no tempo. Nesse primeiro subtópico, nós vamos entender que Jesus agora, desse plano espiritual, se torna carne. Então, ele entra nesse plano da matéria. Entrando no tempo, ele está sujeito às limitações físicas do plano terrestre. Em outras palavras, Paulo responde isso na carta aos Filipenses, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, destacando que nós precisamos seguir a humildade de Jesus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez em forma de servo, se tornando homem, habitou entre nós. Esse detalhe está descrito no capítulo 2, dos 5 ao 11. É importantíssimo você ler isso aqui. Conforme Gálatas 4:4, Jesus então se torna carne no tempo certo. Em outras palavras, ele se torna ser humano na plenitude dos tempos, no período certo. No momento em que a terra estava em um lado mais sombrio, mais afastado de Deus, caminhando para o inferno. No momento exato, Cristo vem, se encarna e nos resgata no Calvário. Lucas 2,6 diz que ele nasceu de Maria. Ele passou pelas mesmas condições que nós, sentiu fome, sede, sentiu frio também, se tornou criança. A Bíblia diz que ele era criança, passou pelo processo do crescimento como você, e ele veio para cumprir todo o plano da redenção. Então, nosso Jesus se torna carne, nasce em Belém. E além de nascer em Belém, ele cumpre todos os estágios. Ele teve que ir para a escola, ele foi sujeito às leis daqui. Mas nós entendemos também que ele, se tornando carne, não deixou de ser Deus. Há esse detalhe bíblico e teológico aqui também. Mas nós precisamos explicar isso em sala de aula, descrevendo que Jesus sofreu, passou por todos os estágios humanos, como você. Avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: ficando limitado à matéria e ao espaço. E aqui nós entendemos aquilo que eu iniciei explicando. Na eternidade, ele tem todos os atributos de Deus, toda a essência de Deus sobre si. No plano terrestre, ele continua sendo Deus, mas para o plano da salvação, ele se torna homem. E aqui tem um princípio que nós precisamos compreender. Quando nós olhamos para Lucas, nós compreendemos e entendemos isso aqui também. Um pequeno detalhe que você precisa entender à luz da palavra. Por exemplo, Lucas, ele é o evangelho que apresenta Jesus como um homem perfeito. Em outras palavras, ele está descrevendo Jesus como ser humano. E ele descreve que esse Jesus, se tornando homem, ele vem para restabelecer o ser humano a Deus, estabelecer também uma aliança. Paulo, escrevendo sobre isso, ele destaca para a gente
que esse Jesus que nós servimos se torna então o segundo Adão. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. O primeiro Adão conduziu os seres humanos ao pecado, a se afastarem de Deus. Jesus, se tornando carne, humano, de forma perfeita e sobrenatural, criado por Deus, ele agora vem nessa encarnação como o segundo Adão. E aí você entende que Jesus agora vem com o objetivo de nos restaurar. O detalhe que Lucas apresenta, e você precisa pegar isso, é que em todos os milagres que nós vemos no seu evangelho, já é diferente de Mateus, Marcos e João. Ele apresenta Jesus como homem. E aí o detalhe, você descobre que todos os milagres que foram realizados pelo poder do Espírito Santo. Quer ver? Quando você compara, por exemplo, Mateus capítulo 4, que apresenta Jesus como rei, como Messias prometido, ele descreve lá em Mateus 4 que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quando nós lemos Lucas 4:1, está escrito a mesma passagem, só que de uma forma diferente, numa visão diferente. Lucas dá o detalhe que Jesus foi cheio do Espírito Santo ao deserto. Lucas também dá o detalhe que todos os milagres realizados por Jesus era por divina ação do Espírito Santo. Então você percebe que no plano da redenção, o Pai opera, o Espírito trabalha, Jesus também nesse cumprimento da eternidade. Então Jesus se torna humano, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, ele se torna em humildade para cumprir o plano da redenção. Isso por quê? Vamos pegar. Porque se Jesus realizasse algum milagre pelo seu poder, por sua divindade, de acordo com Lucas, nessa visão o plano da redenção caía por terra, porque há uma intervenção divina. Mas Jesus, ele vem como ser humano, como segundo Adão, com o objetivo de te resgatar a Deus. Olha que detalhe lindo. E todos os milagres que são realizados aqui, mesmo ele sendo Deus, não deixando de ser Deus, mas ele não utiliza os milagres da sua divindade, ele utiliza a ação do Espírito Santo sobre ele, o poder do Espírito Santo sobre ele, e Paulo confirma isso lá em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Pega isso aqui. Vamos avançar então para o terceiro ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A encarnação é um mistério. Vamos entender isso aqui também. Nesse terceiro ponto, há uma diferença entre reencarnação. O que é reencarnação? Os espíritas propagam que a pessoa, ela morre e o seu espírito volta à vida, a sua alma volta à vida em outro corpo. Nós não ensinamos isso aqui não, tá? Você precisa entender que a encarnação é diferente de reencarnação. Nós não acreditamos na reencarnação. A Bíblia diz que uma vez que a pessoa morre, segue-se então o juízo. Esse é o detalhe bíblico. Agora, na visão da encarnação, que é o caso de Jesus, Jesus é Deus, não deixou de ser Deus e se tornou humano. Isso é encarnação. E esse milagre da encarnação é um mistério. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Biologicamente falando, nós vamos olhar à luz da Bíblia que Jesus, ele nasce por divina obra do Espírito Santo. Biologicamente falando, é impossível uma mulher virgem dar à luz sem uma relação sexual, sem ser fecundada por um homem. E um detalhe que nós descobrimos à luz da Bíblia é que Jesus nasce por um milagre, por ação divina do Espírito Santo. E aí nós pegamos o link com a palavra de Paulo aos irmãos de Corinto. Jesus é o segundo Adão. E aí entendemos que o primeiro, que foi criado miraculosamente também do barro, também é um mistério. E aqui nós entendemos à luz da Bíblia que esse mistério acontece por vontade de Deus, por plano de Deus. É inexplicável. E é impossível nessa visão bíblica, e aqui nós entendemos à luz da Bíblia que a ação do nascimento de Jesus é resposta do plano da redenção. Ele nasce por divina obra do Espírito Santo. Cai por terra também aquela visão de alguns teólogos liberais que dizem que Jesus, na realidade, não era Deus, que Maria, ela foi violentada por alguns soldados romanos, e aí, então, ela se achou grávida da pessoa de Jesus. Isso aqui é uma heresia, gente.
Biblicamente falando, olhando para a Bíblia, você descobre que Jesus nasce por divina obra do Espírito Santo. Se nós acreditarmos nessa, estamos excluindo todo o plano e projeto de Deus para o plano da redenção. Então pega isso aí também. Vamos analisar agora o último subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Espiritualmente falando, quando nós analisamos a Trindade, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo são distintos e ao mesmo tempo são um. Nós encontramos na Bíblia, nessa visão que estamos explicando para você, que Jesus nasce encarnado, nasce gerado. Em outras palavras, nós entendemos que ele nasce por divina obra do Espírito Santo. Lá em João 10:30, ele diz que ele e o Pai são um, entendendo essa conexão com a Trindade. E Lucas 4:18, ele diz que o Espírito Santo é sobre ele. Espiritualmente falando, nós entendemos que todo o plano da redenção nessa encarnação é demonstrado em Jesus. Jesus ele teve uma infância como eu e você. Jesus ele passou por experiências naturais como eu e você. E ele cumpriu todo o plano de Deus em obediência. Em sua vida adulta, ele enfrentou desafios, foi até o Calvário e resgatou a sua vida com preço de sangue. Gente boa, espero ter contribuído contigo na aula de hoje, tá? Que Deus te abençoe. Se eu te ajudei, deixa aí teu comentário. É muito importante para a gente você fazer isso. Por favor, posta aí nas tuas redes sociais também. Manda essa aula nos grupos de WhatsApp aí da tua igreja. Que Deus te abençoe. Manda essa aula para alguém que você conheça que precisa assistir. Tira uma foto aí, ó. Nota 10. Tira uma foto, marca a gente no Instagram. Segue a gente lá também. Nosso endereço está fácil aí para você. E claro que eu quero apresentar para vocês algumas dicas de leitura para você estudar um pouco mais na palavra sobre esse assunto. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD, que pode te ajudar muito a entender de forma básica esse tema sobre a encarnação de Jesus nos artigos de Cristologia. E claro que eu quero aguardar você aqui na nossa próxima lição, que será a aula de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre a graça de Deus. Não falta não, tá? Te aguardo por aqui. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical. Cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia. Treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.